Voltamos com a notícia de frente, 6 horas e 43 minutos. E o governo do estado, e o governador do estado, Mauro Mendes, divulgou ontem, no fim da tarde, um novo decreto que flexibiliza o funcionamento de igrejas, parques e do próprio comércio. Os detalhes com o José Porto. O governador Mauro Mendes anunciou o decreto 462, que atualiza as ações do Estado no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o governo, com o secretário de Saúde, anunciaram os novos leitos para os pacientes com a pandemia. São 507 novos leitos disponíveis, sendo 104 para UTI e 403 de enfermaria. Só no sistema público de saúde do SUS, leitos destinados para pacientes do novo coronavírus da Covid-19. Agora, um dos pontos também é que o governo estabeleceu o uso de máscaras em todos os ambientes públicos e privados para o funcionamento de acordo com as normas dos municípios. Em Cuiabá, por exemplo, na próxima segunda-feira, o prefeito Emanuel Pinheiro já estabeleceu um decreto que flexibiliza o atendimento comercial das 10 da manhã até as 4 da tarde. Mas para adentrar nas empresas, será exigido aí o uso de máscaras, inclusive em parques públicos também. As pessoas podem praticar atividades, mas tem que respeitar o distanciamento de 1,5 metro, mas usando máscaras. E já existe uma lei regulamentada pela Assembleia Legislativa para, digamos, garantir a fiscalização e até punição para quem não cumprir com essa regulamentação do Estado. Por outro lado, uma grande expectativa estava quanto aos templos religiosos, às igrejas. As igrejas poderão fazer aí em um horário determinado pelo município também os seus eventos, né? Sejam cultos, missas, encontros, desde que se respeitada 50% da capacidade, que seja orientado que esses espaços de igrejas não sejam frequentados por pessoas com idade superior a 60 anos e também terá que disponibilizar álcool gel, produto de higiene e exigido o uso da máscara. O governo também analisa a questão do retorno das aulas. O que o governador Mauro Mendes colocou é que se até o dia 30 de abril permanecer aí um certo controle com essa ocupação dos leitos hospitalares menor, né, que 60%, poderá ser analisado um calendário para o retorno das aulas a partir do dia 4 de maio. Mas isso depende muito da evolução da doença em Mato Grosso. Portanto, o governo estabelece que a autonomia para definir o que funciona e como funciona é dos municípios, observado aí as regras de higiene e uso de máscaras, que é um alinhamento do governo de Mato Grosso com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Você quer comentar? Um pequeno comentário que vai na contramão exatamente dessa questão do uso de máscaras e, por ironia do destino, sei lá, fica difícil para nós que somos cidadãos comuns, que não somos infectologistas, não somos médicos, estamos aí apenas acompanhando essa pandemia. A manchete, uma das manchetes do R7 hoje é o seguinte: infectologistas de São Paulo garante usar máscara sem ter sintoma pode aumentar o risco de contágio. Um infectologista do Emílio Ribas, né? E um outro também da Beneficência Portuguesa que defendem essa tese. Difícil para a gente analisar uma situação como essa. Eu sempre achei que a máscara é uma providência importante, inclusive a orientação da OMS, sem dúvida alguma, mas segundo alguns infectologistas em São Paulo, reconhecidos, né, importantes infectologistas, estão dizendo que a máscara pode aumentar a possibilidade de máscara em pessoas que sem sintomas, né, de contaminação. Olha, vai entender. Vamos então para o destaque do Lúcio. Lúcio, eu sei que o seu destaque é sobre o novo decreto do governador Mauro Mendes e eu já queria te fazer uma pergunta, né? Mas eu vou jogar uma pergunta. Eu sou o entrevistado hoje. Não. Que é isso, hein? Professor Chique. Entrevistado por Nayara Moura. Olha, que é isso, hein? Que... Vai para o meu currículo. Tem a ver aí, uma pergunta que tem a ver com o seu comentário sobre essas medidas, né? A retomada, na verdade, da vida das pessoas. A gente vê isso também, esse movimento em outras cidades.
O Paraná, se eu não me engano, uma cidade lá abriu shoppings, as pessoas ali no shopping de máscara foram em peso. Rondonópolis foi o primeiro shopping do Brasil a reabrir. Rondonópolis também. Né? Então, o as shopping pessoas... Rondon Plaza. Rondonópolis do papel higiênico, da compra, né? Da compra. Deixa eu te fazer pergunta. Da compra pelo prefeito, né? Pela prefeitura da cidade, do papel higiênico, mas a gente estava falando de shopping. Pois é, essa retomada da economia e da vida das pessoas, a gente já vê esse movimento em alguns estados e em algumas cidades. E é justamente isso, acredita que se houver aumento de casos, esses estados, esses municípios podem voltar atrás ou é difícil você voltar a fazer aí o isolamento total como aconteceu no início da pandemia? Olha, essa cobrança, né? Essa cobrança para que a vida retorne ao ritmo normal, isso daí vem sendo feito não só aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, mas praticamente no país todo, a não ser naqueles estados, né, onde a contaminação pelo coronavírus está assim num índice muito elevado. Mas nos outros estados onde o coronavírus, onde ele está, a contaminação da doença está controlada, existe sim essa cobrança de se retomar a atividade econômica, né? E o governo do estado, esse tem sido o discurso do governo do estado, e o repórter José Porto acabou de colocar aqui na notícia de frente, dizendo o seguinte: nesse decreto do governador Mauro Mendes de ontem, existe aí a previsão de que nas escolas, né, as aulas sejam retomadas no próximo dia 4 de maio, portanto daqui a 10, 11 dias, né, mas que, dependendo da evolução dos casos, isso pode até ser revisto, né? O prefeito Emanuel Pinheiro, no início dessa semana, né, ele também baixou em um novo decreto aí, flexibilizando aí a atividade econômica, né? Não vai abrir por enquanto os shoppings, né? Os shoppings por enquanto não irão reabrir, mas outros segmentos aí do comércio poderão abrir as portas no horário reduzido, me parece que das 10 às 4 da tarde, é isso? Isso, Lúcio. Das 10 às 16, né? Tomando lá os cuidados, as medidas de prevenção, máscara, evitar a aglomeração, né? Então, o prefeito Emanuel Pinheiro, que chegou a ser criticado, inclusive, pelo governo estadual, porque teria tomado essas medidas aí relacionadas ao isolamento social de forma muito precipitada. A crítica que foi feita a ele é de que ele teria se antecipado demais nessas medidas, porque lá atrás, há 20, 25 dias, não existiam razões para tanta preocupação naquele momento. Então, a crítica que se fez a ele é de que ele acabou adotando medidas assim, as medidas de isolamento, de forma muito precipitada. Essa crítica, o governador Mauro Mendes chegou a sugerir isso, referindo-se ao prefeito Emanuel Pinheiro por mais de uma vez. E aí é o seguinte, aí tem um outro lado também, Aí é o seguinte, aí o prefeito nessa semana baixou o decreto flexibilizando, ok? Aí vem aqui uma outra posição, né? Abertura do comércio é prematura e elevará a contaminação. Essa posição aqui é do secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, né? Referindo-se aí à questão do comércio cuiabano, que volta a abrir as portas depois de mais de um mês fechado. A flexibilização das medidas de isolamento é um risco para o aumento dos casos da Covid-19 no Estado, conforme explicou o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, a reportagem aqui do Gazeta Digital, assinada aqui pela nossa colega Jéssica Bachega. E para o gestor, no caso aí, para o secretário estadual de saúde, o relaxamento das medidas deveria ocorrer assim que a estrutura de pacientes estivesse melhor preparada em todo o Mato Grosso, que deve ocorrer no início de maio, com a inauguração dos novos leitos da unidade de terapia intensiva. Aí, volto lá para o governador Mauro Mendes, né? Relacionado aqui à declaração do secretário de Estado, Gilberto Figueiredo. Eu lembro o seguinte, o governador, ele fala aqui, olha, tinha que esperar a estrutura dos hospitais, né? A estrutura dos leitos. Mas aí o governador, na semana passada, ou no início dessa semana, disse o seguinte, olha, brincando, né? Ironizando, né? Com a questão aí, falou, olha,
Os hospitais de Mato Grosso aqui podem quebrar, porque os leitos estão desocupados, na grande maioria deles. Então é o seguinte, uma hora pede para flexibilizar, e aí quando flexibiliza, vem o outro e fala, olha, é perigoso, não pode, e aí? As autoridades municipais e estaduais continuam precisando entrar em acordo, né? Fazer um discurso só, né? Fazer um discurso só. Quer dizer, cobra para flexibilizar, aí quando flexibiliza, fala, ó, é perigoso. Tá bom. Então diz o seguinte, olha, nós vamos fazer isso agora, vai flexibilizar um pouco, vai abrir lá os parques, como o governador anunciou ontem, vai ser possível fazer o culto lá, ter as missas nas igrejas, os cultos nos templos, não é isso? As aulas podem retornar no dia 4 de maio, mas se acontecer alguma coisa diferente nesse meio tempo, podem ser adotadas aí outras medidas de isolamento, se for o caso, ou até de uma maior flexibilização. Respondi sua pergunta, Nayara Moura? Lúcio Sorge. Bom, vamos ver se o Antero quer comentar aí esse decreto do governador Mauro Mendes. Daqui a pouco a gente vai às mensagens aqui do telespectador. Nayara, Lúcio, eu quero dizer o seguinte. Primeiro que normal é essa questão da flexibilização. Porque o governador, inclusive, dá um dado, Mato Grosso tem 3 internados e 400 leitos. E tem 104 leitos de UTI. O que é preciso indagar do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, é se esses 104 leitos de UTI, todos eles têm respiradores. Se nós temos profissionais habilitados para atuar nesses 104 leitos de UTI. Ponto 1. Ponto 2. Só tem 4 internados em enfermaria e tem 400 leitos e vão ter mais 500 leitos daqui a pouco. Então, e o governador chega a afirmar ontem na coletiva de que o correto de contingenciar de novo, de parar de novo, é se atingir 60% da ocupação. Então, enquanto não atingir isso, a questão da saúde é administrável, porque o grande problema do corona é exatamente você não ter a possibilidade de ter o atendimento da saúde. Agora, fica muito claro aí o seguinte, que o Gilberto Figueiredo está numa posição contrária à do governador. Eu não vou dizer do Emanuel Pinheiro, porque isso é óbvio, né? A novidade é que ele está em posição contrária do governador, porque o governador defendeu, inclusive, que o comércio devesse funcionar no estado inteiro. E aí eu vou dar uma opinião. No estado inteiro deveria estar funcionando há mais tempo. Porque no interior tem muitas cidades que não tem nenhum caso, que não tem nenhum suspeito. Então é evidente que o comércio nessas cidades poderia funcionar. Agora, acho justa a preocupação do secretário Gilberto com relação a Cuiabá e Várzea Grande. Com relação a Cuiabá e Várzea Grande, nós podemos ter problemas. Nós podemos ter problemas. Tomara que não. Tomara que São Bom Jesus de Cuiabá nos proteja, São Benedito nos proteja, Maria passa na frente e a gente passe por esses problemas todos. Professor, quer comentar? Exatamente isso. O Altero está coberto de razão em todos os argumentos que ele colocou com relação a essa situação, né? Porque é inadmissível você ter município que não tem nenhum caso, não tem absolutamente nada e fechado por conta de um outro município, né? Que apareceu 2 casos suspeitos de. Isso é o princípio da esquizofrenia, eu já disse por várias vezes, né? E infelizmente isso aí no Brasil acabou criando um efeito cascata, né? Achando de tanto medo, acabaram entrando em isolamento absoluto, causando um colapso na economia gigantesco. E agora, Nayara, peço licença aí para fazer uma retificação, né? Uma informação que eu dei agora há pouco e acabei me equivocando. Quando eu falei lá da contratação do hotel por R$200 mil, eu citei que o hotel tem 50 apartamentos, né? E que a diária, então, seria 4 mil. Então, não é isso, né? Quer dizer, porque é por mês os 200 mil, né?
Então, os R$4.000 seria o custo de um apartamento por 30 dias. Exatamente. Né? E não como diária, e por isso eu peço desculpas aí pelo equívoco. E como eu endossei o que você havia dito, né, eu faço. Aproveito as suas palavras Você também. pegou carona? Para corrigir isso. Né? Professor, em falar em endossar, eu gosto de colocar aqui também as críticas para que vocês possam se defender. Tem uma aqui, talvez foi mal interpretado, o senhor pode ter aí o tempo para falar sobre isso. O Olívio do CPA falou o seguinte: professor Haroldo, como bom bolsonarista, é contra o recolhimento, agora é também contra o uso de máscaras. Não dá para entender no mundo pessoal morrendo de coronavírus. Então, por favor, explica novamente. Não, eu não sou contra o uso de máscaras, pelo contrário, eu sou um defensor, né, do uso de máscaras, de todas as medidas de prevenção, máscara, álcool gel, o tempo todo. O que eu trouxe para o programa de hoje foi uma manchete que nos deixa no mínimo preocupado. Uma manchete do site R7, que é uma manchete de um site importante no Brasil, sem dúvida alguma, de que alguns infectologistas, né, afirmam, infectologistas respeitados em São Paulo, um do Emílio Ribas, né, o outro da Beneficência Portuguesa, que afirmam de pé junto que realmente o uso da máscara por pessoas que não têm sintoma algum pode aumentar a possibilidade de contaminação. Isso realmente... E por qual razão, professor, essa informação? Porque, porque... É que como entrou... Porque se a máscara, né? Protege. Se é para proteger, para evitar que a pessoa seja alcançada pelas gotículas da saliva de uma outra, não é isso? Aí como é que a pessoa pode se infectar se ela está... Se tem o bloqueio. Se ela tem o bloqueio. E eu estou... super curioso para saber, porque é o seguinte, eu recebi essa informação pelo sininho, né? Quando entra a notícia, né, eu recebo. Eu estou aqui, eu li só a manchete, só o título. E eu quero ler a notícia toda para entender o que é que esses caras estão dizendo. E teve outra manchete aqui que o telespectador colocou na mensagem dele. É uma manchete. Deixa eu mostrar para o Olivo aqui. Aqui, ó, minha máscara aqui. Como é que eu sou contra? Né? Teve outra manchete que o telespectador colocou na mensagem dele. Falou assim: professor Haroldo, o senhor como bom bolsonarista... Aí ele acertou. Deixa eu falar em R7, eu também estou procurando essa notícia, mas eu quero ir para outra notícia aqui num portal R7, que o governo recuou e não vai antecipar a segunda parcela do auxílio de R$600, viu? Começaria a ser paga hoje para os nascidos em janeiro e fevereiro, mas não vai ser mais, gente. Após anunciar a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, a partir de hoje, quinta-feira, o governo federal recuou e não vai mais adiantar o pagamento. Segundo a nota do Ministério da Cidadania, o governo vai antes solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento de todos os beneficiários, tá, gente? Então, vocês aí que iam no banco sacar ou tá achando que não caiu por algum erro, não vai ser mais paga essa segunda parcela hoje. Infelizmente, Nayara, a lei de Gerson prevaleceu de novo no Brasil. Aquela lei de Gerson que tem que levar vantagem em tudo. Muitas pessoas, milhares de pessoas, entraram no sistema do governo federal, na Caixa Econômica Federal, no aplicativo para o auxílio emergencial, para poder receber R$600. Pessoas que não tinham a menor condição e não é para ela esse dinheiro, mas muitos fizeram o cadastro assim, vou fazer, se deu certo, deu, se não der, eu não perco nada, fiz. Vai que cola, né? Vai que cola eu recebo... Não é pessoas sem condições, é pessoas sem necessidade. Sem necessidade, exatamente, obrigado pela correção. Sem necessidade, que acabaram entrando aos milhares e o governo federal está tendo uma dificuldade muito grande de separar, de saber realmente quem precisa, quem não precisa. Isso está colapsando o sistema e dificultando e fazendo com que não tenha celeridade a entrega do dinheiro para as pessoas que necessitam. Vamos para o intervalo, então, na volta a gente continua com a notícia de frente.